Desde o princípio, quando a terra ainda era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, já havia no universo criado uma rebelião silenciosa em gestação, uma inteligência que decidiu se opor ao Criador, não por força, mas por astúcia, não por confronto direto, mas por engano. A Bíblia revela que o mal não surgiu do acaso, nem é fruto de um desequilíbrio natural do mundo, mas da decisão consciente de um ser espiritual que, criado em perfeição, escolheu a soberba e a queda. Jesus afirmou que o diabo é mentiroso e pai da mentira, e que desde o princípio ele é homicida, e essa declaração lança luz sobre toda a história humana. O mal que se espalha pela terra não é desorganizado. Não é aleatório, não é fruto apenas da fraqueza humana, mas é impulsionado por uma mente que observa, estuda, planeja e age. A serpente no Éden não atacou Adão com violência, não destruiu o jardim, não se apresentou como inimiga, mas entrou no cenário sagrado com uma pergunta sutil, questionando a palavra de Deus, distorcendo-a levemente, lançando dúvida onde antes havia certeza, e assim plantando a semente da desobediência que resultaria em morte espiritual. Desde aquele momento, o diabo opera sempre da mesma forma, atacando a confiança na palavra, sugerindo que Deus retém algo, que o pecado trará liberdade, que a desobediência não terá consequências reais. A Bíblia mostra que Satanás não cria o mal do nada, mas corrompe o que Deus criou, deturpa a verdade, exagera desejos legítimos e transforma a bênção em armadilha. Ao longo da história bíblica, vemos essa atuação se repetir. Em Jó, Satanás se apresenta diante de Deus não como um ser derrotado, mas como um acusador, alguém que observa atentamente a vida dos justos, que analisa sua fidelidade, que procura brechas e que acredita que todo amor a Deus é interesseiro. A tragédia que atinge Jó não acontece por acaso, não é um capricho do destino, mas o resultado de uma ação espiritual invisível, onde o inimigo busca provar que o ser humano só serve a Deus enquanto é beneficiado. Ainda assim, a Bíblia deixa claro que Satanás age dentro de limites, nunca acima da soberania divina, e isso não diminui sua periculosidade, mas revela que sua estratégia é atuar onde o homem baixa a guarda, onde a fé é superficial, onde a confiança em Deus é frágil. Quando avançamos na história, vemos Satanás influenciando reis, nações, sistemas inteiros. Ele incita Davi a numerar o povo por orgulho. Ele se levanta contra Israel. Ele age nos bastidores da política, da guerra, da idolatria, sempre afastando o coração humano da dependência de Deus. Os profetas denunciam um mundo dominado por injustiça, opressão e violência. E por trás dessas estruturas humanas corrompidas, há uma inspiração espiritual maligna que normaliza o pecado e transforma a desobediência em cultura. No Novo Testamento, essa realidade se torna ainda mais clara. Quando Jesus inicia seu ministério, o diabo não ignora sua presença, mas o confronta no deserto. E mais uma vez, a estratégia não é força bruta, mas sutileza, usando até mesmo as Escrituras fora de contexto para tentar induzir o Filho de Deus ao erro. Ele oferece atalhos, poder sem cruz, glória sem obediência, domínio sem sofrimento, revelando que sua maior arma é a proposta de um cristianismo sem renúncia, sem santidade, sem submissão total à vontade do Pai. Jesus o resiste com a palavra, mostrando que o combate espiritual é travado no campo da verdade. Ao longo dos evangelhos, vemos pessoas oprimidas por espíritos malignos, vemos enfermidades que não são apenas físicas, vemos mentes cativas, vemos cadeias invisíveis. E Cristo revela que o reino das trevas é real, organizado e ativo. Ele chama Satanás de príncipe deste mundo, não porque ele tenha autoridade legítima, mas porque influencia sistemas, valores e mentalidades. Quando Judas decide trair Jesus, a Bíblia afirma claramente que Satanás entrou nele,
mostrando que o inimigo age através de corações que se abrem ao pecado, à ganância, à frustração e à falta de arrependimento. Após a cruz, a atuação do diabo não cessa. Pelo contrário, ela se adapta. As cartas apostólicas alertam constantemente os cristãos sobre a realidade do engano, da falsa doutrina, do esfriamento do amor, da sedução do mundo. Paulo afirma que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal nas regiões celestiais, deixando claro que por trás de conflitos visíveis existem batalhas invisíveis. O diabo opera cegando o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ele semeia divisões dentro da igreja, promove orgulho espiritual, incentiva uma fé superficial, baseada apenas em benefícios materiais. Ele se disfarça como anjo de luz, apresentando uma espiritualidade que parece boa, mas que não confronta o pecado, que não exige arrependimento, que não exalta a cruz. Na vida individual do cristão, sua atuação é persistente e paciente. Ele observa hábitos, fraquezas, padrões emocionais, momentos de cansaço e solidão. Ele lança pensamentos, sugestões, dúvidas, lembranças, sempre buscando minar a confiança em Deus. Ele acusa dia e noite, lembrando pecados já perdoados, tentando gerar culpa, condenação e paralisia espiritual. Ele também seduz, oferecendo prazer imediato, conforto, reconhecimento humano, tudo aquilo que pode afastar o coração da dependência do Espírito Santo. A Bíblia alerta que ele anda ao redor como leão que ruge, buscando a quem possa tragar, não porque ele tenha poder absoluto, mas porque muitos ignoram sua existência ou subestimam sua influência. Tragédias, caos moral, violência crescente, frieza espiritual, relativização da verdade, tudo isso não acontece por acaso. Existe uma agenda espiritual que visa destruir famílias, enfraquecer a fé, corromper gerações e apagar o temor de Deus da sociedade. Apocalipse revela que o diabo sabe que seu tempo é curto e por isso age com grande ira. Ele engana as nações, promove confusão, levanta perseguições, tenta destruir o testemunho da igreja. Ainda assim, a Bíblia também revela seu destino final. Ele já foi derrotado na cruz, sua sentença está determinada, e ele será lançado no lago de fogo. Até lá, sua atuação continua, mas o cristão não é chamado ao medo, e sim à vigilância. A palavra exorta a resistir firmes na fé, a vestir toda a armadura de Deus, a permanecer na verdade, na justiça, na fé, na salvação e na palavra. O alerta é claro: ignorar o diabo é dar-lhe vantagem, mas conhecê-lo à luz das Escrituras é permanecer sóbrio e preparado. Nada acontece fora do controle de Deus, mas muitas coisas acontecem porque o ser humano se afasta da verdade. Este não é um chamado ao pânico, mas ao despertar. O mundo jaz no maligno, mas aqueles que estão em Cristo foram chamados para andar na luz. A batalha é real, o inimigo é estratégico, mas a vitória pertence ao Cordeiro. O maior perigo não é o ataque direto do mal, mas a ilusão de que ele não existe, de que tudo é apenas coincidência, de que o pecado não tem consequências espirituais. A Bíblia nos chama a discernir os tempos, guardar o coração e permanecer firmes até o fim, porque aquele que perseverar será salvo. Mas a revelação bíblica não termina no alerta. Ela culmina no encorajamento e na esperança. Em Cristo, a vitória sobre o maligno não é uma possibilidade distante, é uma realidade consumada. A Bíblia declara que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, e na cruz, aquilo que parecia derrota foi, na verdade, o golpe final contra o império das trevas. O inimigo ainda ruge, ainda engana, ainda acusa, mas o seu poder foi quebrado pelo sangue do Cordeiro. Todo aquele que está em Cristo não luta para vencer, luta a partir da vitória. Não somos chamados a viver dominados pelo medo, mas pela fé. Não pela insegurança, mas pela certeza de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A armadura de Deus não é simbólica, ela é eficaz. E a graça não é frágil.
ela é suficiente. Mesmo em meio às tentações, às opressões e às batalhas invisíveis, o cristão permanece de pé porque está firmado na verdade, guardado pelo Espírito Santo e sustentado pela promessa de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O maligno será lançado fora, seu fim já está decretado, e o reino de Deus triunfará plenamente. Até lá, caminhamos vigilantes, mas confiantes, conscientes da batalha, porém cheios de esperança, porque aquele que prometeu é fiel, e a vitória final pertence ao Senhor dos Exércitos.